professor, doutor e historiador Francisco Iveltman Vasconcelos Mendes tinha uma vasta formação acadêmica. Nasceu em 1964 em Sobral, Ceará, e faleceu em 2013 enquanto residia em Parnaíba, Piauí. Casou-se com Tânia Leal Vasconcelos, com quem teve 3 filhas, Isabelle, Islane e Iane. A família mudou para a cidade de Parnaíba no início da década de 90. Licenciou-se em Estudos Sociais pela UVA em 1987, onde também bacharelou-se em História em 1988. Ainda no Ceará, tornou-se especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal do Ceará em 1990. Tornou-se mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí em 1999 e doutor em Educação pela Universidade de La Empresa de Montevidéu em 2011. Apesar de nunca ter sido aluna do meu pai, por um período prolongado de tempo, eu tive a chance de vê-lo em sala de aula algumas vezes, algumas poucas vezes, mas que foi muito rico ver aquilo, ver a empolgação dos alunos com as aulas dele, ver o quanto ele pegava um quadro em branco e desenhava um mapa mundi nas aulas de história que ele dava para ensino médio. Então foi muito rico, e o mais rico dessa experiência toda foi que, apesar de não ter tido essa educação com ele, ter tido ele como um professor em sala de aula formalmente, ele me ensinou em todos os dias. Eu tive a chance de estudar com o livro que ele escreveu, Parnaíba Estudos Sociais, na 2ª série, se não me engano, e todos os dias ele ensinava muito pra gente, fosse por meio de exemplo, fosse por meio de compartilhamento dos conhecimentos dele sobre história, que eram muitos. Então todos os dias a gente tinha uma grande lição dele, ou seja, fosse uma lição de conhecimento sobre a área de estudo dele, fosse uma área de conhecimento, fosse lições de vida realmente. Então a gente teve eu e minha irmã, a gente teve essa chance durante muito tempo, assim, sempre que a gente contava para ele de um trabalho na escola, de qualquer coisa, ele sempre estava muito empolgado. Eu lembro muito da gente viajando em viagens de carro, ele perguntando o que a gente estava estudando, ou ele já sabia porque era amigo muitos dos nossos professores também. Então foi um grande privilégio ter um pai professor, e ainda mais um professor como ele, que sempre foi um apaixonado pela sala de aula, uma coisa que ele sempre falava, que ele era apaixonado por sala de aula. Ele não gostava do trabalho administrativo, nem nada do tipo. Ele gostava de estar na sala de aula. Sendo a pessoa generosa que ele era, ele gostava de compartilhar conhecimento. Então, não é de se admirar que a sala de aula fosse um dos lugares favoritos dele no mundo. Eu acho que meu pai sempre acreditou na educação, e eu acho que o legado que ele deixou se deve a isso. Ele sempre acreditou em educar, ele sempre acreditou em compartilhar conhecimento, e eu acho que é por isso que a gente tem até hoje, mesmo quase 8 anos depois do falecimento dele, a gente tem pessoas fazendo trabalhos como este, a gente tem projetos que a gente sabe acontecendo, tendo as descobertas dele, as pesquisas dele como base. Então acho que isso é muito bonito de ver. Ele sempre teve essa pressa em aprender e compartilhar em seguida, por isso que ele sempre estava querendo lançar o próximo livro, querendo compartilhar mesmo a tese do doutorado dele. Ele já estava doente, mas ele fez questão de deixar o livro pronto para que a gente pudesse todo mundo, mais pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento, pudessem absorver aquilo que ele descobriu, aquilo que ele pesquisou, ou que ele reuniu de coisas que ele descobriu, que ele conseguiu reunir. Então acho que esse é um grande legado que ele deixou, e eu espero que a gente possa aprender isso com ele, a ser muito generosos com os nossos conhecimentos, para que a gente possa transformar tudo aquilo à nossa volta que
que poderia ser melhor ou que verdadeiramente não tem funcionado. Eu acho que é algo para a gente lembrar todos os dias. Eu conheci o professor Iveltman no ano de 2000, quando fiz o curso de técnico de turismo antes da faculdade. Ele foi um professor de história do Piauí. Mais tarde, eu viria a reencontrar o professor Iveltman, já no ano de 2005, né, quando eu retornei a Parnaíba, já formado em História, quando eu fiz, durante um semestre, o curso de Direito. Ele foi um professor nessa oportunidade também, onde pude reencontrá-lo, onde pudemos conversar sobre Sobral, sobre as histórias de Sobral e tudo mais. E na época eu lembro que ele me presenteou com um livro de poesias também. Eu pude mostrar alguns escritos meus para ele gostou bastante. E depois, né, passou mais um tempo, em 2009, eu tive a oportunidade de ser aluno dele mais uma vez, no curso de especialização em História do Brasil, pela FAP. Novamente foi um prazer enorme, não só para mim, como para a turma, tê-lo como professor, todo o conhecimento dele, todo o dinamismo. Bom, então, alguns anos depois de me formar, eu acabei entrando como professor na Faculdade Piauiense e o professor Iveltman era já também professor dessa faculdade, né? Ele teve uma relação com a educação em Parnaíba, que é extensiva à Universidade Federal do Piauí. Ele foi professor efetivo da Universidade Federal do Piauí, mas também foi professor da Faculdade Piauiense, foi professor e diretor da Faculdade Internacional do Delta, foi alguém responsável, inclusive, por colocar no projeto da universidade um curso de História. O curso de História de uma universidade particular em Parnaíba foi exatamente o professor Iveltman, o responsável por trazer, e secretário de Educação em Parnaíba, foi vereador, acabou enveredando também para o campo da política, mas nunca deixou de ser também um grande pesquisador, né? Eu costumava dizer que o professor Iveltman era alguém de uma formação muito mais positivista, né? Porque era alguém que adorava os arquivos, dos documentos, fazia uma leitura dos documentos muito ligada a uma visão de história mais linear, mas ao mesmo tempo crítica, né? E fundamentada, sobretudo, numa extensão documental que torna a sua obra muito valiosa para os pesquisadores em função exatamente dos documentos que ele tem acesso. Eu acho que muito mais do que somente ensinar história, meu pai sempre quis formar cidadãos. Ele sempre foi uma pessoa muito consciente do papel dele na sociedade, e isso desde muito jovem, então sempre foi muito da busca dele essa. Eu acho que ele sempre teve, o fato dele estar envolvido com política ao longo da vida é uma prova disso, do quanto ele queria formar cidadãos, do quanto ele entendia o papel dele na sociedade e do quanto ele poderia fazer para mudar o que não estava funcionando ou o que estava errado verdadeiramente. Então ele teve essa chance como secretário de prefeituras, tanto em Sobral quanto em Parnaíba, 2 vezes, como superintendente no estado, como vereador em Parnaíba. Ele sempre foi muito ciente de tudo que ele poderia fazer, e eu acho que ele sempre tentou levar isso para as pessoas, fosse na conversa, numa mesa de bar, fosse almoçando com a gente, ou fosse na sala de aula. Ele sempre buscou desenvolver o pensamento crítico das pessoas, e isso também é uma característica admirável dele. Iveltman também tinha uma veia artística. Apaixonado por música e instrumentos de percussão, frequentemente se aventurava na noite tocando atabaque.
O amor pela música contribuiu para a construção de um dos maiores vínculos que Veltman criou, que foi com o professor Adailson da Silva. Muito mais que amigos, os dois tornaram-se irmãos, compadres e parceiros de muitas apresentações na noite parnaibana e outras aventuras mais. Ao longo de sua vida, escreveu várias poesias, o que lhe levou a membro da Academia Parnaibana de Letras. E Veltman desenvolveu suas principais pesquisas no campo da educação e da história. Foi autor de várias obras como Parnaíba, Educação e Sociedade, Associação Comercial de Parnaíba, Lutas e Conquistas, Porto de Luiz Correa, Histórico de um Sonho, e sua última obra, que foi resultado da tese de doutorado, História da Educação Piauiense. Muita gente acha que os livros do meu pai nasceram de trabalhos nos fins de semana, mas na verdade meu pai sempre teve insônia, ele dormia muito pouco, então ele escrevia na madrugada. Ele sempre chegava em casa tarde, né, trabalhava, dava aula na faculdade à noite, então acabava que ele chegava tarde, mas meu pai sempre dormiu pouco. Acho que ele tinha essa ansiedade, essa pressa mesmo de fazer as coisas acontecerem. Então ele muitas vezes escrevia na madrugada, acontecia dele escrever no fim de semana, de pesquisar, mas a madrugada era a melhor amiga dele nessas horas. E então ele acordava, escrevia horrores, a gente acordava para ir para a escola e tinham páginas e páginas escritas à mão, com a caligrafia dele que era linda, mas difícil de entender. Eu tenho inclusive a assinatura dele tatuada aqui. E aí vinha o digitador e passava a tarde digitando para ele tudo que ele tinha produzido na madrugada. Geralmente era assim que funcionava. Foram assim que nasceram os muitos livros dele. Estou olhando aqui para alguns. Foram as muitas madrugadas de insônia que ele enfrentava. Então, enquanto professor da Faculdade Piauiense, eu atuei no curso de Pedagogia e com a disciplina de História da Educação, né? E foi exatamente nesse momento que a obra de Veltman Mendes se tornou fundamental para mim, naquele instante exatamente em que eu atuava num campo que não era propriamente de minhas pesquisas, né? Então, trabalhei largamente com o livro Parnaíba, Educação e Sociedade, da colonização ao Estado Novo, esse livro que é resultado das pesquisas de mestrado do professor Veltman, né? O Veltman é mestre em educação e fez doutorado em Montevidéu, né? Que inclusive eu estive na defesa do professor Veltman, né? Foi um prazer muito grande para mim poder acompanhá-lo exatamente nesse momento. E do resultado da tese dele é que sai uma obra mais extensa, né? Sobre a história da educação piauiense, né? Embora seja um livro que aborde muitas das questões que ele já tinha trabalhado no anterior, esse acaba ampliando muito a ideia, né, de uma educação piauiense concentrada especialmente nos ginásios, concentrada nas escolas, concentrada nos espaços e nos personagens que compõem exatamente a educação piauiense. Daí o título não ser História da Educação no Piauí, mas História da Educação Piauiense, né? O que ressalta exatamente o aspecto de formação de pessoas, Bom, a obra de Veltman Mendes acaba reverberando uma série de produções aqui no Piauí, né? Não só no campo da educação, mas Veltman tem uma paixão muito grande pela história do Porto de Luiz Correa e pela navegação. Inclusive eu, particularmente, não conheço uma pesquisa mais fundamentada e com maior riqueza documental do que a que o professor Veltman fez sobre a navegação no Piauí, né? Inclusive é uma pesquisa que não foi publicada ainda, né? Eu tenho uma esperança muito grande de que ela seja um dia publicada. Tenho a impressão, inclusive, que ela está guardada pela dona Tânia, que era a esposa do professor Veltman, e que, no momento oportuno, ela disponibilize para que essa pesquisa possa ser publicada, né? Então, Veltman fez um mergulho em muitos arquivos, inclusive
fora de Parnaíba, aqui dentro da capitania, né? Ele por várias vezes foi à capitania dar palestras e teve um acesso à parte documental, que era da capitania, mas também fora do Piauí. Tenho a impressão, inclusive, que no Rio de Janeiro ele conseguiu um material interessante sobre isso. Então, a obra dele é uma obra que é extensiva ao campo da educação, né? Embora a sua relação seja de muita ligação com o campo da educação, ela acaba extrapolando para uma série de outros campos, né? Inclusive no campo político, como eu já disse, Veltman atuou aqui no cenário político muito fortemente, foi vereador, foi secretário de Educação durante a administração. Então eu queria ressaltar um aspecto, no geral, da obra do professor Veltman, que me parece que é o mais marcante e é aquilo que é muito importante para a gente na condição de historiador, diz respeito exatamente ao acesso aos documentos, né? Eu acho que o grande destaque da obra do professor Veltman diz respeito exatamente à utilização dos documentos na sua obra. Veltman não era muito ligado ao campo teórico, né? Nós inclusive discutimos muito isso, né? Eu sou de uma vertente mais ligado ao pós-estruturalismo, ao pós-modernismo, e o professor Veltman tinha uma certa rejeição a esse tipo de coisa, né? Nós discutíamos e brigávamos muito, não brigávamos no bom sentido, evidentemente, né? De uma discussão entre dois pesquisadores no campo da história. E Veltman era muito mais, como eu já tinha dito, de uma história mais positivista, de uma história mais ligada ao documento, né? muito seguro do que estava falando em função exatamente de uma espécie de prova documental. Então, a grande força da produção, tanto no campo da educação, no estudo da sociedade, no estudo do porto, no estudo da navegação, diz respeito exatamente à quantidade de documentos que ele tinha e que permitem, né, a mim, como a qualquer outro pesquisador, fazer uma análise mais crítica, fazer uma análise mais apurada. Então, a obra dele é uma obra valiosíssima. Participei da sua defesa de doutorado, fiz a defesa da tese, o orientador da instituição não pode participar, assim como as instituições da Europa, basicamente da Espanha. O orientador não participa da defesa do tribunal. Então, eu fiz a defesa da tese do Veltman, ele apresenta, mas os avaliadores, nas arguições, eles apresentam os elementos que corroboram ou podem destruir o trabalho, obviamente. Então, fiz uma defesa significativa da tese e da contribuição que ela possui, da relevância para o estado do Piauí, para a história e para a historiografia do estado do Piauí. Então, fiz a defesa da tese, que resultou na aprovação. A tese foi aprovada com distinção e louvor. Então, ele precisou revalidar o título de doutor na Universidade Federal do Piauí. A professora Ivana Ibiapina, que à época era coordenadora do programa de pós-graduação em educação, assumiu para si a responsabilidade e também a presidência da banca, organizou todo o processo de revalidação da tese do professor Veltman na UFPI. Ela ia pessoalmente ao gabinete do reitor, marcar a compra de passagens de examinadores externos, organizar toda a papelada, sistematizar tudo que fosse preciso, marcou a realização da banca. Então o professor Veltman foi defender novamente a sua tese, desta feita na UFPI, no âmbito do programa de pós-graduação em História do Brasil. Eu estava presente na defesa como avaliador, novamente fiz uma defesa muito consistente, o que resultou também na aprovação da tese, que foi um resultado extremamente positivo para ele e também para mim, porque eu testemunhei todo o processo de escrita, o processo da pesquisa, o processo da qualificação, o processo da defesa da tese em Montevidéu e em Teresina, no Piauí. Então, vi o professor Veltman se tornar doutor, professor adjunto. Ele, com certeza, tem um lugar marcado entre os grandes historiadores, professores que aqui passaram em Parnaíba. Uma figura, com certeza, importantíssima
da história de Parnaíba e que pesquisou bastante a história de Parnaíba. As obras dele sobre educação, sociedade, política, não só de Parnaíba, mas do Piauí, são um legado, né? São um dos legados que ele deixou, fora os ensinamentos, fora os vários alunos que ele ajudou de uma forma ou de outra. Então, assim, é uma das figuras que mais me inspiraram e que mais dão saudade, né? Deixaram uma pessoa que deixou bastante saudade em Parnaíba, e para os amigos dele e os ex-alunos.